Você sente que o seu crachá pesa mais do que a sua conta bancária? Você trabalha em um emprego ruim, ganha pouco, às vezes até acorda estressado já porque vai ter que ir para o trabalho. E chega no final do mês, você não consegue dinheiro suficiente para ter a vida que você gostaria de ter? Se esse é o seu caso, eu vou te trazer hoje três correntes que te impedem de sair de um emprego ruim, três correntes que te prendem nesse emprego, que te prendem a um salário ruim. O conteúdo de hoje é valioso, eu sugiro que você assista até o final. Queria eu, lá com os meus 18, 20 anos de idade, ter tido acesso a essas informações. Queria eu que alguém tivesse me ensinado essas coisas. Então fica aí, que esse vídeo vai te ajudar. A corrente número 1, eu chamei de a gaiola de ouro. A gaiola porque você realmente está preso, né? Você vive numa prisão, num ciclo vicioso, com medo do desconhecido, com medo do que pode acontecer com a sua vida se você sair da sua zona de conforto. Pô, mas a gaiola de ouro é de ouro não porque você ganha bem, é de ouro porque você dá um valor muito além do que você deveria dar para a situação atual da sua vida, para o emprego que você tem hoje. E isso se torna uma prisão mesmo. Isso vem provavelmente dos nossos pais, pelo menos é o meu caso, o seu talvez deve ser também. Porque pensa, se o Brasil vive numa instabilidade hoje, imagina há 30 anos atrás. Um dos valores que meu pai me ensinou foi o valor da estabilidade. E eu demorei muitos anos da minha vida para conseguir se libertar disso, porque não é legal para a vida profissional. Porque quando você tem a estabilidade como algo importante para você, você tem uma dificuldade tremenda de deixar um lugar que está dando certo. Tá dando certo entre aspas, né? Porque você trabalha e você recebe o dinheiro no final do mês ou no começo do mês. Você recebe o salário ali certinho todo mês. Mas o salário é insuficiente para você ter a vida que você queria ter. O emprego não é legal. Teu estresse está lá em cima. Talvez você tenha dificuldade de conseguir o básico. Não, mas pelo menos eu tenho estabilidade. Então isso é um problema muito grande. Começa a observar isso. Porque o medo trava. O medo trava e trava muito. É o medo de arriscar, é o medo de tentar algo novo. E se isso acontecer com você, você vai ficar muitos e muitos e muitos e muitos anos no mesmo lugar. Mas você não pode ser fiel a uma empresa. Você não pode ser fiel a um lugar. CNPJ não tem coração. Se eles tiverem que te mandar embora amanhã, eles vão mandar. Então você precisa ter o olhar mais atento às possibilidades que você tem. Muitas vezes você tem, mas você não enxerga. Porque você sentou ali num ônibus e está vendo a vida passar por uma janela. Não seja essa pessoa. Corrente número 2, a síndrome do impostor. Gente, isso aqui, esse foi um problema que eu tinha, que eu tive na minha vida, e muita gente tem. Você às vezes até pensa em ir para outro trabalho, mas você não se sente merecedor, você acha que você não merece. Você acha que você não é bom o suficiente para aquele trabalho. Isso acontece muito com as pessoas. Inclusive, tem um livro interessantíssimo do Jordan Peterson, até deixei separado aqui. É esse livro aqui, ó. Não sei se está dando para ver, provavelmente tá. 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Nesse livro, ali no primeiro capítulo, o Jordan Peterson fala sobre a hierarquia da dominância. Segundo ele, o nosso cérebro tem uma espécie de dispositivo, o dispositivo da dominância, que você consegue olhar para o ambiente que você está inserido. Aí você faz uma escala de dominância, vamos colocar aqui de 1 a 10, por exemplo, para ficar mais didático. E o 1 são as pessoas mais dominantes e o 10 são as pessoas menos dominantes. E quando você está em um ambiente, você percebe como as pessoas reagem à sua presença, como as pessoas reagem a você, qual é o tratamento delas para você. E você, dentro dessa escala, se coloca em um desses níveis.
Então você pode se colocar como uma pessoa mais dominante ou se colocar como uma pessoa menos dominante. Ah, mas eu não tenho disso, isso não é consciente, isso é inconsciente. Inclusive, eu deixei até separado aqui, é curtinho o texto que eu vou ler, tá? Então aguenta aí um pouquinho, só um pouquinho, beleza? Ele fala o seguinte, isso na página 16 do livro. Há uma calculadora indescritivelmente primordial no fundo do seu ser, bem na base do seu cérebro, muito abaixo dos seus pensamentos e sentimentos. Ela monitora onde exatamente você está posicionado na sociedade. E um pouco depois ele diz: a parte ancestral do seu cérebro, especializada em avaliar a dominância, observa como você é tratado por outras pessoas, foi o que eu disse. Com essa evidência, fornece uma determinação do seu valor e lhe designa um status. Se você é julgado pelos seus iguais como de pouca importância, a calculadora restringe a disponibilidade de serotonina. Isso faz com que você fique mais reativo física e psicologicamente a qualquer circunstância ou evento que possa produzir emoção, especialmente se for negativa. E você tem noção do quanto isso pode te travar? Porque talvez você não procura algo melhor porque você acha que você não merece. Sendo que, na verdade, sim, você merece. Você é um ser humano, você é um ser dotado de inteligência. Você consegue desenvolver as habilidades. Você é capaz de sentar, de estudar, de se esforçar. Mas você simplesmente acha que você não merece. Isso pelas mais diversas circunstâncias da vida. Inclusive, num ponto um pouco mais pra frente, ele até cita pessoas que, pô, sofreram bullying, tiveram traumas, aconteceu alguma coisa que ficou marca. Ele fala ali que a calculadora acaba até tendo uma alteração. E é muito mais fácil que o ciclo se repita. Que essa pessoa seja mais sensível à brincadeira, seja mais sensível à convivência em comunidade e que coisas ruins aconteçam com ela. Então veja que é muito provável, caso você esteja na base da sociedade, caso você ganhe pouco, caso você tenha dificuldades de. Talvez você já até procurou outros empregos, mas está tendo dificuldade. É muito natural que você se enxergue inferior às outras pessoas. Começa a observar isso. Porque é um ciclo vicioso. Porque pensa o seguinte: você se enxerga como inferior, então a sua postura, a sua linguagem corporal vai ser de uma pessoa inferior. Se a sua linguagem corporal é assim, os outros vão enxergar você como sendo alguém de pouca importância. Isso vai reforçar o fato de você se achar inferior aos outros. Aí é um ciclo sem fim. Então observa isso. Começa a mudar a sua postura, em primeiro lugar. É uma coisa que você já pode fazer amanhã. Começa a mudar a sua postura mesmo. Não fica cabeça baixa, ombro pra frente. Não, mude a postura. Isso ele também fala no livro ali. E além dessa mudança de postura, comece a cuidar de você. Leia mais, estuda mais, busca coisas que você gosta. Pouco a pouco você vai se tornando mais inteligente, vai se tornando mais confiante. E observa isso. Se você precisar de ajuda, procura um profissional, um psicólogo, algo nesse sentido. Porque esse sentimento de inferioridade trava uma pessoa e deixa ela anos no mesmo lugar. Aí você senta, é como se você sentasse num ônibus e visse a vida passar pela janela, né? E a terceira corrente é o esgotamento. Porque o emprego é ruim, a vida não é boa, o salário é baixo. Existe um esgotamento, tanto físico quanto psicológico nessa situação. Aí você chega em casa, poxa, eu já tenho, olha, aí é aquele sentimento, né?
A minha vida não é boa, eu ganho pouco, eu sou um coitado, tal, eu preciso me recompensar com alguma coisa. O que você faz? Fica horas com isso aqui na mão. Você vai procurar prazeres na comida, na bebida, às vezes em outras coisas. Porque você está tentando se recompensar. Sua vida é tão ruim, né? Vou me privar até de comer alguma coisa gostosa, vou me privar até de sentar e ficar no telefone. Aí você não faz nada para tentar mudar essa sua situação. Você não fica atento ao mercado de trabalho, você não se qualifica, você não estuda, você não lê, você não desenvolve novas habilidades, porque você se sente esgotado. E é compreensível isso. Só que se não existir um dia em que você traça um objetivo e faz aquilo que você puder fazer de acordo com a sua realidade para tentar sair dessa situação que você está, você vai continuar exatamente onde você está hoje por muito tempo. Porque você não está vivendo, você está sobrevivendo. E você fica à mercê da sorte, né? Reflita sobre isso, fico por aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.